E aí, pessoal, tudo bem? Como prometido, este é o vídeo sobre a Liquid Network, explicando aí mais ou menos o que é essa rede essa sidechain do Bitcoin. Anotei algumas coisas da Liquid para eu não esquecer, enfim, eu sempre anoto, porque é muita coisa. E, bom, primeiro a gente precisa entender uma coisa. O Bitcoin, ele possui o que a gente chama de sidechains, ou segundas camadas, terceiras camadas, enfim. E a Liquid Network é uma sidechain. O que é uma sidechain? O próprio nome, ele já basicamente explica, né? Side de fora e chain de cadeia, né? Então é algo fora da cadeia, tipo, fica do outro lado, entendeu? Como se fosse do outro lado, assim. E nós sabemos que o Bitcoin, ele não é uma rede. Nós sabemos que a rede principal do Bitcoin, a rede on-chain, ela não suporta muitas atualizações e muitas aplicabilidades, porque dentro do trilema das blockchains que a gente tem ali escalabilidade, segurança e descentralização como três fatores principais, a gente percebe que a blockchain do Bitcoin, né, a rede on-chain, a rede principal do Bitcoin, ela prioriza ali a segurança e a descentralização em detrimento da escalabilidade. Então ela não é tão escalável a ponto de ser possível criar várias aplicações dentro da camada principal do Bitcoin. Mas para que nós, usuários, possamos ter diversas aplicabilidades ali no Bitcoin, utilizar ele de diversas maneiras, a gente, ele então se desenvolve por meio de segundas, terceiras camadas, sidechains e por aí vai. Então, o que que acontece com essas outras redes, digamos assim? Essas outras aplicações dentro do Bitcoin, elas são construídas em cima, digamos assim, em cima do Bitcoin, porque utiliza ali o mesmo mecanismo de segurança, utiliza a rede principal do Bitcoin como uma rede de liquidação final, tá? Ou seja, quando você quiser. Quando a gente fala de liquidação final, vou dar um exemplo aqui da Lightning Network. A Lightning Network, eu já falei um pouco dela aqui, caso você não viu, volte para o vídeo sobre a Lightning Network. Quando você está utilizando ali satoshis na Lightning e você quer fechar um canal, o que acontece? Você vai, ao fechar esse canal, você vai enviar aqueles satoshis que estavam dentro da Lightning para um endereço on-chain. Ou seja, ele estava ali guardado no endereço LN, né, no endereço Lightning, e ao fechar o canal, você vai enviar aqueles bitcoins, aqueles satoshis que estavam ali naquele endereço Lightning para um endereço Bitcoin, ou seja, um endereço on-chain. E quando você faz isso, basicamente você está liquidando, né, retirando ali todos os seus ativos que estavam na Lightning e está levando para a rede do Bitcoin. Então, isso é como se fosse um processo de liquidação, sabe? Você está liquidando ali aqueles ativos naquele momento. Então, o Bitcoin, a rede principal, a rede on-chain, ela serve como uma camada de liquidação final. E aí, quando a gente vem para a Liquid Network, voltando aqui. Quando você cria ali aplicativos, aplicações, né, outras redes, outras camadas em cima do Bitcoin, você sempre vai usar a camada principal como rede de liquidação final, e as outras elas terão características que permitirão que elas sejam mais escaláveis e que você possa utilizar ali aquela rede com maior, digamos assim, facilidade naquela aplicação em detrimento da rede principal, né? Então, o que que acontece na Lightning Network? Ela é mais escalável, porém, por exemplo, ela não tem toda aquela segurança da rede principal.
É por isso que é recomendado que você use a Lightning Network como uma camada ali de micropagamentos, de transações pequenas, e não para fazer hodl das suas moedas, né? Quando você quer ali guardar para o longo prazo, um prazo de 5, 10, 15 anos, você não vai deixar aqueles satoshis ou aqueles bitcoins ali dentro da Lightning. Você vai deixar na rede de camada principal, porque ela tem muito mais, digamos assim, camadas de segurança, tá? Então, beleza. Então, você sabe agora que a Lightning, o Bitcoin, ele vai se desenvolvendo em camadas, né? Tem a camada 1, camada 2, 3, sidechains e por aí vai, com o intuito de trazer para o usuário novas aplicabilidades. E uma dessas novas aplicabilidades que foi desenvolvida em cima do Bitcoin foi a Liquid Network. O que é a Liquid Network? Ela é basicamente uma forma de você utilizar DeFi, ou seja, finanças descentralizadas, Decentralized Finance, dentro do Bitcoin. Existe uma maneira meio errada de algumas pessoas imaginarem que o Bitcoin não tem DeFi, que o Bitcoin não tem NFT, que o Bitcoin não tem contrato inteligente, que o Bitcoin não tem isso ou aquilo. Mas você consegue fazer emissão de novos tokens, né, de outros ativos, de NFT, você consegue realizar empréstimos, tomar empréstimo por meio da Liquid Network. Então, basicamente, ela é como se fosse uma forma de você fazer DeFi com o Bitcoin. E aí, vamos lá. O que acontece? Quando você usa a Liquid, você utiliza basicamente o token ali, a moeda dentro da Liquid, que é o LBTC. Esse LBTC, ele está pareado 1 a 1 com o Bitcoin. O que isso quer dizer? Se você tem, eu vou pegar aqui te dar um exemplo. Ó, você vê que eles são diferentes, mas eles são teoricamente iguais, né? Esse amarelinho é o Bitcoin e esse verdinho é o LBTC. Eles estão pareados 1 a 1. Então, um amarelinho vale um verdinho e vice-versa. Ou seja, um Bitcoin vale um LBTC. E para que você utilize a Liquid, você precisa ter LBTC. Só que você só vai conseguir utilizar a Liquid com LBTC se você tiver BTC para fazer essa troca. Então, o que acontece? Digamos aí que você tem 5 bitcoins. Você pega esses bitcoins, transforma eles em LBTC e começa a utilizar o LBTC na Liquid Network. Como que você faz isso? Você pode fazer isso por meio de algumas exchanges, como a BISC e a Bitfinex, que elas conseguem, você pega lá, você faz uma troca rápida ali entre uma moeda e outra, ou por meio de algumas carteiras como deixa eu ver, até anotei aqui, como a SideSwap. Você pode utilizar a SideSwap, ou também tem a PeerSwap, que você consegue trocar LBTC, né, o verdinho, com Bitcoin ou vice-versa, pela Lightning Network. Então, assim, a PeerSwap, ela trabalha com as 3 redes, a Lightning, o Bitcoin, né, a rede on-chain, a Lightning Network e a Liquid Bitcoin e a Liquid Network. Só que eu quero lembrar para vocês que Lightning Network é diferente de Liquid Network, tá? Depois eu posso fazer uma explicação melhor sobre isso, mas não é a mesma coisa, tá? Uma é para basicamente você conseguir ali fazer emissão de ativos digitais e tomar empréstimos, pegar empréstimos, utilizar o Bitcoin como DeFi. E a outra é basicamente para você utilizar Bitcoin como meio de pagamento de maneira mais rápida e fácil, tá? Então, uma é um sistema de pagamento ali do dia a dia. Outra é um sistema de, sei lá, de aplicações financeiras. Vamos botar assim.
E aí o que que acontece? Vamos lá. Vocês já sabem que podem fazer tudo isso, sabem que pode trocar um Bitcoin pelo outro por meio de uma exchange, por exemplo, como a Bitfinex, ou por meio de wallets como a SideSwap e a PeerSwap. Você consegue utilizar o LBTC na Blockstream Green, que é uma wallet para LBTC, para você fazer ali as transações e tudo mais. Por que pela Blockstream Green? A Blockstream é basicamente quem coordena ali o LBT, a Liquid Network, tá? Então tem a carteira, é como se fosse a carteira oficial, a Blockstream Green. Você tem também a Aqua, a Coinos e a FlyPme, que são carteiras que você pode utilizar ali, né, para transacionar e tudo mais, e também para fazer essa troca de BTC para LBTC. E você tem também uma outra, que é uma aplicação, que é uma carteira ali, uma plataforma, na verdade, muito utilizada com a Liquid Network, que é a Hodl Hodl. Na Hodl Hodl você encontra P2P de Bitcoin e Liquid. Então, você encontra ali pessoas para vender para você Liquid ou Bitcoin e vice-versa, tá? Então, é uma maneira ali mais fácil de você fazer esse tipo de troca, esse tipo de venda. E a FlyPme é uma wallet, na verdade não é uma wallet, ela é tipo um site que você nem precisa fazer cadastro, login, nem nada. Você somente insere o seu endereço, por exemplo, de Bitcoin, que você quer, né, tirar Bitcoin dali, e transferir pro endereço tal ali de LBTC. E ele faz essa troca automática. Então, isso ali são como você pode trocar de um para outro para utilizar na Liquid, tá? Outra coisa, você consegue rodar um nó Liquid para fazer peg-in e peg-out. Peg-in e peg-out é basicamente essa forma aí é basicamente essa troca, né, de um BTC para um LBTC. Só que você não faz ali dentro do aplicativo ou dentro de uma wallet ou dentro de uma exchange, né? Você não faz ali como um usuário comum, você faz ali como o usuário que está fazendo parte da rede. Então, você rodar um node Liquid para que você faça essa troca aí, né, de um ativo para outro, você tem que fazer um processo chamado peg-in e peg-out. E para rodar um node Liquid, você precisa rodar um node Bitcoin completo, tá? Você precisa ter um node Bitcoin e ter um node Liquid. Esse processo aí de rodar um Node Liquid, ele é mais recomendado para usuários que são mais avançados, tá? Por quê? Porque você vai fazer esse processo de peg-in, peg-out, e ele vai demorar mais ou menos, o processo de peg-in vai demorar mais ou menos um dia, porque ele vai precisar de 102 confirmações da rede. Então, assim, é muita coisa, né? Mas você consegue fazer no Node Liquid basicamente tudo o que você faz no Node Bitcoin. Analisar, verificar transações, emitir novos ativos, entendeu? Então você consegue também fazer parte da rede, tornando ela ali mais descentralizada. Agora vamos lá. O que a Liquid te oferece, né? Como eu falei, o Bitcoin ele não é escalável, né? A rede principal não é escalável. Então ela tenta ser escalável por meio de segundas camadas ou sidechains, como a Liquid. Então, uma das vantagens que você tem dentro da Liquid é transações com taxas mais baixas, mais privacidade e mais velocidade de transações ali para você realizar de repente um empréstimo, tomar um empréstimo. Dentro dessas plataformas que eu te falei, como a própria Hodl Hodl e as outras ali, você consegue, por exemplo, pedir um empréstimo de Bitcoin, dando LBTC, que é o Liquid Bitcoin, como garantia ou vice-versa. Então, você consegue utilizar a Liquid ali para emitir novos ativos digitais, o
utilizar, por exemplo, o USDT para fazer algum tipo de empréstimo, algum tipo de transação, utilizando o Bitcoin como garantia, ou o LBTC como garantia que está lastreado, né, aparelhado ali no Bitcoin. E depois você consegue fazer esse processo de troca normal. Por exemplo, você entrou na Liquid, para você ter entrado na Liquid, você utilizou ali a LBTC, né? E digamos que você tomou um empréstimo ali de qualquer outro token, né? Qualquer outra moeda. Vamos botar ali o USDT. Você pegou 10 mil dólares de USDT emprestado para fazer ali uma operação ou para fazer, sei lá, qualquer outra coisa. Mas você deu o seu LBTC como garantia. Daí que você fez aquela operação com o SDT, que você pegou emprestado, sei lá, vamos colocar um exemplo, você operou alavancado com o SDT, o que acontece? Você dá seus LBTC como garantia, pega o SDT que foi emprestado, investe ali em uma coisa visando um lucro e você ganha esse lucro, sei lá, tem um lucro de 30% aí. Você vai pagar o que você pegou emprestado e aí eles vão te devolver, né? Você vai receber novamente o seu LBTC. Feito isso, você pode pegar esse seu LBTC e trocar novamente para Bitcoin e ele ficar lá bonitinho na sua wallet. Então, isso é um tipo de coisa, né, que você pode utilizar ali a Liquid Network, né, para fazer ali uma operação de alavancagem, de repente, que eu não recomendo, tá? Mas são formas ali de você utilizar o Bitcoin, a rede do Bitcoin, com DeFi. Você, de repente, mintar um NFT ali nas plataformas que utilizam o Bitcoin como base, né, como o ativo de liquidação final, tomar empréstimos e fazer qualquer outra operação financeira, só que de maneira descentralizada, mais segura, mais melhor ali, né, auditável também. Então, a Liquid, ela é basicamente isso. Em resumo, ela é uma forma de você usar DeFi no Bitcoin. Existem mais alguns aspectos um pouco técnicos da Liquid que eu acredito que neste momento não vale tanto a pena falar deles, tá? Mas, para quem de repente não conhecia, para quem não tinha ideia do que era a Liquid é isso que eu falei para vocês, tá? E se vocês gostaram desse vídeo, por favor, comentem. Se vocês querem um pouco mais desse assunto, comentem também que eu posso trazer mais aqui sobre isso. Porém, no geral, era isso. Sei lá, uma informação aqui que tá aqui que eu esqueci de comentar, né? O Node Bitcoin, o Node Liquid que você roda é o Elements. Então você precisa rodar um Node Liquid Elements e rodar um Node Bitcoin com o Bitcoin Core para você poder de repente fazer parte ali da rede como validador, como quem verifica a rede e tudo mais, tá? E você consegue, inclusive, verificar todo o status dessa rede, igual como você consegue verificar o status da rede Bitcoin dentro do mempool. Então, dentro do mempool, você consegue ali, como usuário, né, comum, verificar como que está funcionando a Liquid, o LBTC. Quantos tokens foram emitidos, quantos tokens estão circulando, quantos blocos ali faltam para cada transação e tal, tudo igual ali ao Bitcoin. Então, você pode verificar, inclusive, tá? Por isso que é público, aberto, descentralizado. Você consegue verificar dentro da Mempool Space. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu escrevi aqui que eu não me lembrei, tá? Não. Basicamente era isso, tá, pessoal? Então, um beijão e até a próxima.